Bom dia, Claudiane, tudo bom? Bom dia, tudo bem, Annelise? Tudo certo, tá me ouvindo bem? Ótimo, sim, estamos ouvindo bem. Então tá bom. Obrigada pelo aceite do convite, Imagina, um prazer. obrigada pela participação. Bom, a palestra de agora tem como título O uso de isótopos estáveis em microvestígios, potencial de rastreabilidade, com a convidada, doutora Annelise Manuela. Por favor, Annelise, nos fale seu sobrenome. Ah, Que é pessoa muito banho que me complicada. asperge. Ok. A Annelise é graduada em Geologia, mestre em Geologia Exploratória pela Universidade Federal do Paraná, doutora em Ciências Naturais pelo Instituto de Technology em Zurique, Suíça, pesquisadora convidada para o curso de Geoquímica Isotópica nos Estados Unidos e participante do curso de Geobiologia promovido pela NASA e pelo Oregon Institute. Tem experiência na área de geociências, com ênfase em mineralogia e geoquímica, atuando principalmente no tema geoquímica isotópica. Atualmente, Annelise é professora de mineralogia do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná e vice-coordenadora do Instituto Lamir e do Centro de Ciências Forenses. Mais uma vez, obrigada, Annelise. O horário é seu. Bom dia, pessoal. Primeiro quero agradecer o convite. É sempre uma oportunidade muito boa a universidade trazer nesses eventos o que está acontecendo dentro dos muros da universidade e quanto essa ciência pode ser aplicada em outras áreas, inclusive na área de ciências forenses. Então, agradeço aos organizadores, agradeço o convite e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente está fazendo aqui na Universidade Federal do Paraná. Só vou compartilhar a tela com vocês e vocês me avisam quando estiver funcionando, por favor. Tá aparecendo já? Posso? Tudo ok? Tudo ok, podemos começar. Perfeito. Então, eu vou mostrar para vocês, hoje eu diria a palestra mais ou menos em 3 tópicos, eu acho que eles são 3 tópicos importantes. Ontem eu tive a oportunidade de assistir alguns colegas aqui no simpósio, e sobre as tratativas, as iniciativas de criar alguns centros, alguns laboratórios de microvestígios. Então, primeiro eu vou contar um pouco sobre o Centro de Ciências Forenses, o que é essa ideia dentro da universidade. Vou falar um pouco sobre o laboratório, o Instituto Lamir, onde nós temos vários equipamentos que servem para essa área, então acho que pode ser um bom caminho, não chamo de exemplo, mas um bom caminho para quem está querendo investir na área de laboratorial, quais equipamentos precisam ter e como essa rotina precisa ser organizada e precisa andar junto. E no final vou mostrar alguns dados novos, alguns já assistiram minha palestra, então hoje eu tentei colocar realmente os últimos dados, as últimas análises que a gente fez no laboratório e alguns exemplos de como isótopos estáveis podem ajudar na rastreabilidade de materiais diversos. Vocês vão ver que é literalmente um mundo quando a gente trabalha com isótopos estáveis, e se você souber usar eles, souber das premissas, você tem uma ferramenta extremamente poderosa para traçar ou para rastrear a origem do material que você está querendo analisar. E isso vai desde microvestígios, entra praticamente em todos os vestígios que a gente pode ter, cabelo, unha, esculturas, desde que você saiba fazer análise e interpretar esses resultados. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o Centro de Ciências Forenses da Universidade Federal do Paraná. Foi uma iniciativa, vários professores já trabalhavam com a temática, mas pontual, né? Então, cada perito vinha aparecer na universidade com alguma demanda e a gente acabava ajudando nessas demandas, e nós sentimos a necessidade de organizar isso na forma de um centro, mas um centro virtual. Não existem esses laboratórios que participam do centro, já são laboratórios formados, que já têm suas pesquisas em andamento, e agora eles orbitam em volta desse centro virtual, onde áreas diversas, assim como as ciências forenses têm que ser, áreas diversas conversam para tentar não de forma alguma fazer laudo ou fazer a parte pericial, mas suprir esses laudos ou mostrar a ciência que está sendo feita na universidade de uma forma aplicada na área forense, em especial na parte metodológica, né? Então, o desenvolvimento metodológico sendo desenvolvido pelas universidades e essa troca de experiências resultando numa qualidade melhor
do material que está chegando em resposta à sociedade. Então, hoje são várias áreas, geologia, química, física, farmácia, engenharias, realmente a área é uma área multidisciplinar e não poderia ser diferente dentro da universidade, essa nossa ideia de estreitar a parceria entre a academia e as polícias. Então, como toda universidade e como é a nossa obrigação, é formação de recursos humanos, então o centro tem como premissa colocar no mercado pessoas que já estejam adaptadas ou pelo menos encorajadas a exercer essa linha com essa multidisciplinaridade que está acontecendo dentro da universidade. Às vezes o geólogo sai daqui sem conhecer muito bem o que o pessoal da química faz. Então, acho que é uma oportunidade gigantesca até para nós da universidade abaixar os muros e tentar correlacionar melhor essas ciências, essa ciência forense e essa aplicação do que nós fazemos de pesquisa para a sociedade. A inserção de ferramentas modernas e de alta tecnologia na investigação forense, difusão do conhecimento em ciências forense. Acho que isso vem bem a calhar com a palestra. Isótopos estáveis não é uma novidade, mas é uma área de alta tecnologia, é uma área que demanda técnicos especializados. Então, quanto que essa proximidade pode, os dois lados se aproveitarem, né? Como que a gente pode inserir isso e fazer com que as ciências forenses sejam desenvolvidas de uma forma fluida no Brasil. E posicionar o país como uma referência mundial em criminalística. Eu fico até lisonjeada de fazer uma palestra depois da Lorna, de aprender tanto, e mostrando lá a valoração que eles têm, quanto eles valorizam as universidades, enfim, os pesquisadores que trabalham com essa área, e como eles conseguem, como existe uma consonância entre a perícia e esses pesquisadores que estão dentro das universidades e como eles se ajudam, né? E isso coloca esses países numa posição de referência mundial. Então, acho que se a gente começar a trabalhar juntos, se organizar, a gente realmente tem um potencial gigantesco para fazer o mesmo aqui no Brasil. Entre várias linhas de pesquisas que tem dentro do Centro de Ciências Forenses, autenticação de obras de arte, já fizemos vários treinamentos para valoração de obras de arte, reconhecimento e autenticação, mas uma das linhas que nós temos, e a gente conta com a colaboração super valorosa do Fábio Salvador, que é um colega aqui do estado do Paraná, da Polícia Federal, um perito da Polícia Federal, a linha de microvestígios de interesse forense, e isso que a gente tem trabalhado bastante, e é o que eu quero mostrar para vocês um pouquinho do nosso laboratório e como nós estamos desenvolvendo essa linha por aqui. Mas vocês podem ver que a gente tem amplo o nosso leque, mas esse é o respaldo, a licença poética de estar dentro da universidade. Então, a gente tem áreas diversas que a gente pode atuar fazendo pesquisa. A ideia realmente é que a parte metodológica seja desenvolvida aqui dentro e depois isso possa ser dividido ou possa ser não diria dividido, mas que a gente possa fazer juntos isso, somado, né? Que a gente possa fazer junto isso com o pessoal que está trabalhando com a parte pericial lá na frente. Use o parque tecnológico das universidades, até porque são laboratórios muito bem equipados, muitas vezes com mão de obra extremamente qualificada, e eu acho que essa sinergia só vai ajudar a colocar o país numa posição de destaque na área de ciências forenses. Como eu combinei com vocês, a minha parte era falar sobre isótopos estáveis. Isótopos estáveis é uma ferramenta de alta precisão na rastreabilidade de diferentes materiais. Então, a gente consegue, é óbvio que ele demanda um banco de dados, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas ele tem um potencial de rastrear um material, diversos materiais. Eu sempre usei isso na área geológica, eu trabalho ainda na área de petróleo, a parte de proveniência dos sedimentos, aonde estava o óleo, qual era a origem do óleo, depois nós percebemos que isso poderia ser usado de uma forma extremamente útil na área de forense para rastreabilidade de materiais, desde que você tivesse um banco de dados de comparação. Então, acho que essa parceria entre instituições de segurança pública educacionais é realmente é fundamental para a gente avançar nas investigações criminais no Brasil. E ele pode ser usado para N casos, né? Então, desde crimes ambientais, quando você tem derramamento de óleo, por exemplo, se você quer saber a fonte desse derramamento, foi muito usado no Golfo do México, foi usado aqui na costa brasileira também, quando a gente teve aquelas manchas de óleo no litoral do Nordeste, não sabia de onde foi. Vários colegas das universidades e da própria Polícia Federal recorreram ao isótopos e ele foi uma ferramenta poderosa. Ele não individualiza, mas ele te regionaliza o teu material. Isso, algumas vezes, é uma dica super valiosa quando você está fazendo
quando você está trabalhando com caso forense, né? Animais silvestres, temos vários colegas que estão trabalhando para tentar separar animais de cativeiro de animais silvestres, então isótopos também podem colaborar nisso. Na parte da madeira, esse foi o primeiro equipamento instalado dentro da Polícia Federal, foi instalado em Manaus, um espectrômetro de massa, uma aluna nossa, isso que eu falo, que é formação de recursos humanos, né? Uma ex-aluna nossa, hoje perita criminal federal, que trabalhou aqui, foi aluna nossa na geologia, depois trabalhou aqui no laboratório, saiu treinada, e depois chegou lá na ponta e pôde desenvolver de uma forma muito mais rápida. Isso é otimização de recursos públicos, inclusive, né? Onde a gente tem a universidade já servindo, colocando uma mão de obra qualificada lá na frente, e isso foi, ainda eu acho que uma das grandes e que deve ser valorizado o tempo inteiro dentro das universidades. E rastreamento de drogas de abuso, vários trabalhos, inclusive da Polícia Federal, com o Jorginho lá, trabalhando com rastreabilidade de cocaína, com rastreabilidade de drogas de abuso, com a própria maconha. Então, realmente acho que é uma ferramenta que está só começando, acho que a gente está só no comecinho desse iceberg, eu acho que ela tem muito ainda para apresentar. E o programa Ouro Alvo, que é um programa dentro da Polícia Federal, que do material de rastreabilidade é o uso de isótopos não estáveis, nesse caso, mas isótopos instáveis, para você tentar traçar qual que é a origem, qual que é a mina que essas pessoas exploraram, qual o garimpo que esse material foi explorado, e você tentar voltar à origem desse material. Para mostrar um pouquinho do que nós estamos fazendo aqui, acho que é importante falar que nunca é um trabalho de uma pessoa sozinha, ainda mais quando a gente está em pesquisa. Então, a gente tem um grupo gigantesco dentro da universidade. Esse é só do Instituto Lamir, a gente conta hoje com mais de 50 pessoas, desde funcionários, técnicos e alunos, para responder demandas da sociedade, não só de forense, mas que usam esses equipamentos em prol de diferentes ciências que podem ser aplicadas em diferentes ciências. Então, o Instituto Lamir hoje conta com um investimento gigantesco da área de exploração de petróleo, de indústrias de óleo e gás. Meu sonho de consumo é ainda que esse mesmo investimento que é feito na área de Minas e Energia, um dia a gente consiga, via Ministério da Justiça, que isso seja investido, que retorne essas multas para pesquisas em ciência, dentro das universidades ou dentro dos institutos de criminalística no Brasil, mas só se faz ciência se você tiver fomento, né? Só se faz ciência se você tiver investimento. Então, esses investimentos são super importantes, tão importantes que hoje a gente tem um laboratório muito bem equipado, que pode participar desses outros projetos sem fomento, mas o tempo inteiro reforçando a necessidade de que esse dinheiro chegue dentro das universidades para a gente poder fazer pesquisa, só se faz, não é utópico, realmente precisa de dinheiro desde insumos até bolsas para pesquisa se fazer. Temos 2 projetos de interesse que são financiados pelo próprio Instituto, o projeto que a gente chama de nefrolitíase, onde nós aceitamos, inclusive, quem queira doar, cálculo renal, a gente tem um convênio com o Hospital de Clínicas, então todos os cálculos renais que são operados no hospital voltam para cá, para o laboratório, nós analisamos e estamos tentando entender ou ajudar os colegas da medicina para ver se a gente consegue ser mais preditivo na formação desses cálculos, processos mais inorgânicos ou processos mais orgânicos que acontecem dentro do nosso organismo. E outro projeto, esse é um dos projetos mais lindos que eu já participei, ainda sem fomento, mas com certeza eu acho que ele tem um potencial gigantesco e super importante para o Brasil, que é o projeto Fim do Luto de Famílias de Pessoas Desaparecidas, né? Então, é como que a gente pode usar os isótopos estáveis para tentar, de uma forma... a gente não consegue individualizar com isótopos, mas a gente consegue espacializar essas ossadas, né? No Brasil existem 28 mil ossadas, e essas ossadas, enfim, estão lá, ninguém sabe de quem são, e a ideia é a gente conseguir espacializar esse material, fazer a distribuição entre os estados, e depois, com uma ferramenta que é extremamente poderosa também, que é a genética, você consegue individualizar e falar quem que é aquela pessoa, de quem que é aquela ossada. Mas o isótopo serve como um grande funil, né? Quando você não sabe nada daquele material, pelo menos ele vai te colocando em caixinhas que podem te ajudar a você, por exemplo, separar por genética lá na frente. Ontem eu escutei os colegas falando sobre formação, como montar laboratórios de microvestígios, né?
Então, acho que esses laboratórios de microvestígios são super importantes, acho que deveriam ter centros de excelência, distribuindo pelo menos pelas grandes regiões brasileiras, onde que as polícias, as universidades, enfim, pudessem recorrer para poder analisar esse material. Então, hoje o nosso laboratório conta com MEV, microscópio eletrônico de varredura, separação e concentração de minerais, para fazer, por exemplo, minerais pesados, muito desses materiais que são encontrados, por exemplo, em sola, o Vanner deve ter mostrado para vocês, a parte de DRX, o próprio Matheus deve ter mostrado também, parte de fluorescência, parte de CP, e a parte de isótopos estáveis, a gente faz os dois, a gente faz tanto estáveis quanto instáveis aqui no laboratório. Então, estáveis seriam carbono e oxigênio, e os instáveis são aqueles que têm por decaimento, que têm pai e filho, né? Eles são instáveis por causa disso, nós também fazemos eles aqui no laboratório. Então, hoje a gente tem uma linha integrada de análises, então a ideia é que você saiba qual é o mineral que você está analisando, e depois dessa análise mineral, você consegue fazer a parte isotópica e depois você consegue traçar. Então, hoje o laboratório é entendido não como uma análise única, na verdade é uma análise integrada. Então, você vai fazendo essas análises até chegar no final e enfim, você consegue colaborar de uma forma muito mais concreta e robusta com o que você está analisando. Isso não é só o isótopo, ou só a fluorescência, ou só a mineralogia. A ideia é que isso seja combinado de uma forma integrada, e isso te dá uma robustez analítica no final, super importante. A Lorna comentou que às vezes é difícil traduzir o que a gente faz, e também o quanto de confiáveis são esses dados, né? Então, acho que quanto mais dados, mais análises você tiver que elas colaborem, ou que elas se ajudem, né, a fazer com que esse dado tenha realmente tem uma confiabilidade no final, é super importante. Então, esses são os nossos espectrômetros de massa, temos 2 espectrômetros de massa no laboratório para a parte isotópica, de isótopos estáveis, temos um analisador elementar para carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre, oxigênio, né, a gente faz cabelo e unha também, que eu vou contar para vocês, e a parte de extração de CO2 direto, se for preciso. Além disso, a gente tem uma linha de instáveis, a gente tem uma divisão dentro do... A gente tem um laser ablation aqui, que é um equipamento que você consegue colocar o material que você quer analisar. Por exemplo, a Lorna colocou a sola de sapato, então você coloca o material lá, você consegue dar um tiro nesse material e aqui você divide. Um lado vai para o ICP, onde você faria uma varredura química e teriam todas as análises químicas, e do outro lado você vai para fazer uma análise isotópica, nesse caso aqui de estrôncio-estrôncio, que sai do néptune. Então hoje essa linha está bem estabelecida, a gente não fez para dentes ainda, que é um dos planos para o futuro, mas, enfim, funciona super bem, ainda mais na área de petróleo, que é onde a gente aplica isso diariamente. Então, são linhas que estão bem estabelecidas, o fomento existiu, logo se conseguiu desenvolver um bom laboratório, que pode ser de microvestígios também, e a gente consegue colaborar com os colegas, tanto da Polícia Científica do Estado aqui, do Paraná, quanto da Polícia Federal, quando eles precisam usar esses equipamentos. E isso leva a gente a parte do que como é realmente a aplicação desses resultados, né? Como que a gente consegue espacializar esse material, como a gente consegue analisar, como que a gente usa essas interpretações, e depois como que a gente consegue definir a posição geográfica a partir de isótopos estáveis. Então, tem 2 exemplos clássicos que a gente tem trabalhado, mas eu vou mostrar outros para vocês também, que é esse do fim do luto de pessoas desaparecidas, é como a gente pode traçar, usar esse material das ossadas para carbono e oxigênio, a gente faz na parte inorgânica, mas também tem como fazer na parte orgânica, por exemplo, no colágeno. E um dos casos que mais, enfim, que me colocou na área de ciências forenses foi com o colega Salvador, quando a gente fez a rastreabilidade dos lingotes de zinco de uma troca que teve aqui no Porto de Paranaguá, e a gente viu que realmente isótopos estáveis tinham um potencial gigantesco na parte de microvestígios e de microvestígios para serem traçados do ponto de vista isotópico. Nós já tivemos alguns trabalhos publicados sobre esse tema, acho que um dos mais bonitos que saiu foi no perito criminal Ricardo Mascarenhas, que foi meu aluno de mestrado, que ele fez começou a se criar um banco de dados, eu vou mostrar para vocês o quanto isso é importante, um mapa da distribuição isotópica das águas
no Brasil, e como que a gente poderia começar a usar essa base isotópica, que chama-se isoscapes, para tentar correlacionar diferentes materiais, né? No caso aqui, ele usou dentes humanos, e a gente tentou localizar esses dentes humanos a partir da correlação, ou match, com o mapa isotópico de base. Isso saiu em vários jornais, foi uma coisa super interessante, e também, em paralelo, a própria Cruz Vermelha começou a fazer um trabalho sobre o uso de isótopos estáveis para tentar traçar migrações no mundo. Então, acho que é uma ferramenta que está começando e tem um potencial gigantesco de rastreabilidade. Então, explicando para vocês, um pouquinho para vocês entenderem o que a gente tem feito por aqui, os métodos primários de identificação são os clássicos, isso nada mudou, e eles continuam sendo os mais importantes para a identificação final, tipo, não existe outro ainda que substitua isso. Então, impressão digital, arcada dentária e a genética, esses são os ouro, não tem nada. Mas em alguns casos, ou quando você tem muita amostra, esses não funcionam. Então, tem alguns métodos secundários de identificação, por exemplo, tatuagem, aliança, quando você tem uma prótese, um chip, e hoje existe o mapeamento isotópico. Então, a ideia é que a gente use esses bancos de dados de mapeamento isotópico e consiga correlacionar determinados materiais usando essa base de dados. Então, qual que é a premissa disso? Então, nós somos o que comemos e onde fazemos. Então, o que acontece? Esses sinais isotópicos, eles ficam impressos ou nos nossos dentes, ou nos nossos cabelos, ou no nosso fêmur, ou nas nossas unhas, ou em todos esses, a gente pode usar eles com tempos diferentes. Então, a gente fala que a alimentação incorpora no nosso organismo diferentes isótopos estáveis que agem como se fossem biógrafos atômicos. Então, com o oxigênio, a gente consegue descobrir a hidratação da pessoa. Aqui a gente trabalha muito com adolescentes, porque a gente estava usando, testando em crianças, mas a gente já percebeu que em adultos também funciona, em especial se a gente usa outros tipos de materiais. E o carbono 13, agora independente da idade, ele serve para a gente identificar hábitos alimentares. Então, a gente percebeu que com oxigênio a gente consegue espacializar, e com carbono a gente consegue não individualizar, mas pelo menos diminuir esse range populacional, ou diminuir e ser mais certeiro depois para a parte de identificação lá com os métodos primários, que continuam sendo super importantes. Então, além dos dentes, a gente pode usar cabelo para tentar traçar os últimos 15 meses, a unha dos pés para tentar traçar os últimos 24 meses, e o osso femoral, que é o que a gente está testando agora, para traçar os últimos 25 anos. Como eu comentei, não é um trabalho que se faz sozinho, eu comentei já da Thaís, ela fez o mestrado aqui com a gente, em tecidos humanos, ela trabalhou muito com cabelo e unha para tentar entender fracionamento. Isso que eu falo, a universidade fica com a parte de pesquisa, a gente tem que testar tudo isso para ver se funciona, para depois a gente aplicar quando precisa lá na área forense. Então, é esse tipo de parceria que tem que ser entendida no Brasil, e que ainda a gente está caminhando para tentar se entender. Muitas vezes parece uma competição, mas eu vejo de longe que isso não tem nada de competição, na verdade são super complementares, né? O Mascarenhas, que eu comentei, que fez a parte de proveniência geográfica baseada em dentes, e depois eu tenho um aluno de doutorado que está fazendo a parte isotópica e espectroscópica, a gente está tentando misturar técnicas também para tentar rastrear material, e a importância do entendimento do fracionamento em tecidos moles para ver hidratação versus dieta, que eu vou mostrar esses dados para vocês daqui a pouquinho. De uma forma muito simples, mas só para vocês entenderem o que são essa premissa. Então, essa é a variação isotópica. A variação isotópica ela vai acontecendo do continente, do mar para o continente. O que significa isso? O zero é a nossa água do mar, quanto mais esse material for indo para o continente, a gente vai tendo chuva, e essas chuvas vão precipitando com sinais isotópicos diferentes. Então, eu sou do Paraná, aqui em Paranaguá vai ter uma chuva, se passa a Serra do Mar, tem em Curitiba outra chuva, se for indo para o interior, vai ter outro sinal isotópico para chuva, se o cara mora no Pantanal, vai ter outro sinal isotópico para chuva, se o cara mora em Recife, tem outro sinal isotópico para chuva, você vai compartimentalizando, a gente chama de continentalização dessa chuva, e esses valores isotópicos são os que a gente vai se hidratando depois, e isso vai ficando como um sinal biográfico, biógrafo dentro do nosso dente, tá? E essa variação isotópica pode ser mapeada dentro de um continente, enfim, pode ser mapeada dentro do continente. Então, o que acontece? Tem vários países que já conseguem fazer isso de uma forma, e têm feito isso de uma forma bem natural,
Por exemplo, é o caso dos Estados Unidos. Então, todas as águas dos Estados Unidos, elas são medidas isotopicamente, chama-se tap water. Então, todas as águas de torneira, no Brasil, praticamente toda, vou corrigir, 80% da população toma água de torneira, o restante ou vem de poços artesianos, ou vem de água subterrânea, que são um pouco diferentes. E essas águas, tirando esses 20%, esses 80%, poderiam ser mapeadas e poderiam servir, enfim, de zonas de captação, e poderiam servir como nosso banco de dados inicial, nosso mapa de isoscapes para a gente tentar correlacionar vestígios. É o caso nos Estados Unidos, por exemplo, com esse banco de dados super bem formados, com aquela variação isotópica que eu comentei com vocês, quando eles têm qualquer microvestígios, eles pegam esse material e acabam correlacionando esse material com um sinal isotópico encontrado. Então, por exemplo, se encontrar um dente e um cabelo, esse sinal isotópico é -2, vamos ver quais são os potenciais lugares de -2. Quando dá match, você pode começar, o isótopo te serve assim como um guia inicial, depois é óbvio que você precisa refinar esse material para você entender de onde que vem aquilo lá. Mas quando você não sabe de nada, ele é um ótimo começo para você poder, enfim, direcionar a pesquisa que você quer fazer com o material que você tem coletado. É óbvio que tem sobreposições, por exemplo, tem regiões que tem sinal isotópico muito parecido, mas você consegue separar facilmente, por exemplo, alguma coisa que vem de Miami do que vem da Califórnia, do que vem de Nova York, por exemplo, nos Estados Unidos, baseado nessa parte isotópica, em especial cabelo, unha e dente. A gente tem feito isso para o Brasil, então esse é o meu novo sonho de consumo, que a gente consiga fazer um mapa isotópico, um isoscape para o Brasil de água de torneira. Nós fizemos uma proposta ao Ministério da Justiça do governo passado, agora, enfim, não tivemos o fomento, e agora a ideia é que a gente faça novamente para o novo governo, para tentar gerar esse mapa aqui nos Estados Unidos, para a gente correlacionar depois esses vestígios. Então, aqui é o que o Mascarenhas fez. O Mascarenhas coletou água, ele tomou cuidado para separar a água que vinha da captação, onde chove, né, onde que você tem o material que vai ser captado, e depois pegava a água da torneira para ver se teve algum fracionamento nesse caminho. Então, esse foi o nosso primeiro trabalho, a gente percebeu que não existia fracionamento entre a captação e a torneira. E depois, ele saiu coletando águas lá do litoral, a água da primeira chuva de continentalização, depois da Serra do Mar, e foi entrando para o interior para fazer essa diferença. Então, aqui a gente tem os dados de deutério, de hidrogênio versus oxigênio 18, e a gente vê que existe Paranaguá, olhem que sensacional, dentro de Curitiba nós temos 2 zonas de captação. A gente conseguiu separar isotopicamente essas 2 zonas de captação. Então, se a gente tivesse um microvestígios, um assalto, por exemplo, e tivesse que correlacionar o material, a gente saberia o que funcionaria, inclusive, por bairros, tá? Então, a gente tem lá a Curitiba Leste e a Curitiba Oeste, e depois a gente foi entrando, foi continentalizando até ir para Ponta Grossa, enfim. O trabalho deveria ter continuado e a gente parou nesse piloto para ver se funcionava. Nesse meio tempo, ele pegou 100 amostras de dentes de pessoas que moram nessas regiões, para tentar fazer essa separação também. Então, aqui é carbono versus oxigênio, tá? E a gente percebeu, vejam esse dado verde aqui, que é super interessante. Essa pessoa, eles têm o mesmo padrão de hidratação, que a gente vê no oxigênio, e diferentes padrões no carbono. Como que a gente vê isso? O oxigênio te fala de hidratação, carbono te fala de alimentação. Existe um padrão bem comum, por exemplo, a maioria das pessoas são onívoras aqui, então existe um padrão bem comum de alimentação e existem algumas discrepâncias. E depois, com as entrevistas, ele percebeu lá que a gente tinha, os 2 irmãos moravam na mesma casa, eles tinham um padrão isotópico muito parecido de água aqui, mas um era onívoro, comia carne, e o outro era vegetariano. E aqui a gente também descobriu que tínhamos uma pessoa extremamente carnívora que só comia carne. Então, é esse tipo de informação que a gente consegue extrair quando a gente está trabalhando com isótopos estáveis. Daí a gente começou a deixar nosso modelo mais complexo. Então, vamos incluir pessoas do Japão e pessoas da Espanha. A gente tinha os 2 de nascimento, que eram dentes de leite aqui. Então, a gente percebeu, a partir também dos formulários, então a gente tinha o dado da pessoa da Espanha, que era bem discrepante dos dados de Curitiba, e a pessoa do Japão tinha os dados iguais aos de Curitiba, né? Então, nós soubemos que a pessoa da Espanha se hidratou
os dois nasceram no Japão e na Espanha, mas ela se hidratou, passou parte da sua infância na Espanha, e o japonês, ele assim que nasceu, veio para o Brasil e acabou pegando o sinal isotópico brasileiro, de Curitiba em especial, né? Então, você consegue separando essas pessoas pelo sinal isotópico do que ela está fazendo. Eu estou sem horário aqui, deixa eu ver que horas são. Além disso, a gente tem usado analisador elementar para fazer dados de carbono e nitrogênio, e esses dados são super interessantes porque literalmente eles falam da cadeia alimentar. Então, se uma pessoa come planta, ela tem um sinal isotópico, se ela come o coelho, ela tem um sinal isotópico, se ela come... Quem come o coelho, ela vai ter outro sinal isotópico. Se ela come algas do mar, ela tem um sinal isotópico. Se ela come o peixe do mar, ela vai ter outro sinal isotópico. É realmente a cadeia alimentar, a gente consegue separando essa cadeia a partir dos isótopos que ela tem. Então, existem vários trabalhos já sobre isso, e a gente vai tentando localizar, falando quem é vegetariano, vegano. E para fazer isso, a gente fez um teste com as crianças do laboratório, aqui, dos filhos dos nossos funcionários, tudo certinho, tudo como manda o Comitê de Ética, mas a gente testou as crianças para ver se a gente conseguia ver diferença. Então, por 6 meses, as crianças foram testadas, elas tinham que trazer um falcon da água que estavam bebendo, inclusive irmãos tinham que trazer água, e tinham que trazer também um pedacinho de cabelo e um pedacinho da unha do pé. E a gente foi medindo isso para tentar entender quais eram as variações. Então, os primeiros resultados que eu vou mostrar para vocês são os resultados da água, que são super interessantes. Então, aqui é deutério, né? Hidrogênio versus oxigênio, onde a gente mostra os resultados de Curitiba, são esses pontos aqui. Por exemplo, 4 Barras ficou muito próximo, que é a região metropolitana. Então, essas sobreposições também é importante a gente entender qual que é o nosso erro. São Luís já deu outro sinal isotópico, que a gente tinha umas amostras que vinham de São Luís também. E aqui são os grupos, os meus sobrinhos que são de Ponta Grossa, testados também. E, fora isso, a gente teve crianças que eram hidratadas com água mineral. Então, essas crianças hidratadas com água mineral, a gente também analisou e viu que elas tinham sinais bem distintos, por exemplo, de quem mora em Curitiba, mesmo ela estando aqui em Curitiba, ela não tomava água da zona de captação, então ela tomava água engarrafada, água mineral. E essa outra criança em São Luís que também tomava água engarrafada mineral. Então, com isso, a gente já foi percebendo que a gente conseguia mapear diferenças de hidratação nessas crianças, né? E outro dado super interessante foi que Curitiba passou por uma estiagem gigantesca o ano passado, e nós conseguimos medir essa estiagem nessa análise sazonal que a gente fez dentro do laboratório. Então, esses 2 pontos fora do valor normal esperado para Curitiba é da época da estiagem, quando você teve um processo de evaporação, evaporava muito mais do que chovia aqui na região. E aqui mostrando para vocês alguns outros dados que a gente já está incorporando, a gente tem feito um trabalho no Chile também, para identificação de materiais lá de microvestidos junto com a Universidade do Chile. Então, a gente já tem dados da Patagônia, então os valores chilenos são extremamente distintos dos valores esperados para o Brasil. Esses daqui são os valores para o Rio de Janeiro. Então, esse banco de dados precisa ser criado para a gente começar a correlacionar essas informações. Mas se você tiver um microvestígio, você já consegue imaginar, né? Uma pessoa que toma água no Rio de Janeiro tem um sinal discrepante da pessoa que toma água em Curitiba. E isso daí que a gente consegue pegar no vestígio que a gente tiver. No caso nosso aqui é dentes e cabelos. Então, a gente fez um questionário, um termo de consentimento primeiro para os pais, depois um questionário dietético, e a gente percebeu lá que tem crianças que comem doces todos os dias, tem crianças que não tomam laticínios, a gente pegou criança que mamava no peito, então foi assim, a gente conseguiu ver a transição alimentar dessas crianças no dado de carbono e nitrogênio. Crianças que comem fast food, eu falei para os pais que não podiam mentir, porque depois a gente conseguiu perceber exatamente o que estava acontecendo na alimentação dessas crianças. Uma das dúvidas que a gente tinha, e isso era uma coisa super importante para a literatura, e por isso que eu acho que a universidade realmente tem um papel importantíssimo em pesquisa, era para saber, assim, a ideia é que cabelo e unha tivessem a mesma correlação. Eles tinham que estar a 45 graus nessa linha amarela aqui. Mas não foi o que aconteceu, porque eles têm tempos de fracionamentos diferentes. Então, eles só têm 50% de correlação, e eles têm tempos diferentes de absorção. Um cresce mais rápido, outro cresce mais devagar, outro tem mais hidratação, outro tem menos hidratação. E isso foi um dado interessante, porque a gente pode usar eles separados. Então, cada um é um vestígio. Você não precisa ter o parzinho, cabelo e unha, para poder fazer. O cabelo vai te contar uma coisa, e a unha vai te contar outra coisa. Em termos, inclusive, temporal. Então, esses são os dados. Então, vamos prestando atenção que eu vou passar um pouquinho mais rápido. Então, essas são as crianças de 0 a 1 ano. Todas essas crianças que estão nesse campo aqui, elas ainda estavam em fase de amamentação.
a amamentação no peito, e algumas, que é o caso da Laura, olhem que interessante, a Laura começou, assim que ela nasceu, ela não conseguiu pegar no peito, e ela começou com fórmula infantil. Então, a gente tem o dado da fórmula infantil, e depois o dado da, deixa eu ver se é a Laura ou o Augusto. E é o Augusto, desculpe, eu errei aqui. O Augusto começou com fórmula, ele não conseguiu mamar no peito, e esse daqui era o Vitor, que mamava no peito o tempo inteiro. Então, a gente conseguiu separar, mesmo dentro do grupo das crianças de 0 a 1, que estavam em alimentação ainda, a alimentação materna, muito próximo do sinal isotópico da mãe, dentro de um fracionamento, mas a gente conseguiu acompanhar, inclusive, a troca da alimentação ao longo desse ano do Vitor. Então, ele começa lá, são as primeiras análises dele, ainda mamando no peito, e aqui ele começa a entrar na fase de papinha, quando você consegue ver esse sinal baixando. Então, essas análises a gente conseguiu ver, porque a gente estava acompanhando mensalmente as crianças. Depois disso, a gente foi para as crianças de 2 a 5 anos. Olha como junta esses dados, olha que interessante. O que acontece com as crianças de 2 a 5 anos? É muito comum a comida deles, então eles comem arroz e feijão, comem batata frita, mas não é não é diversificado o que essas crianças comem, elas têm um material ainda, a comida deles muito parecida. E o Homero a gente também pega a transição, porque o Homero tinha 2 anos, estava parando de mamar no peito, e depois a gente pega a transição dele realmente para comida, arroz, feijão, o comum que a gente come aqui por Curitiba. Depois a gente entra nos que estão experimentando mais coisas, as crianças que começam a se descobrir na alimentação, que é o caso, aqui começa o caso dos vegetarianos, olhem que interessante. Então, essa criança aqui, que é a Elisa, essa criança aqui, que é o Heitor, e o Gustavo, são as crianças que não comem carne. Então, a gente começa a separar os vegetarianos e veganos do grupo das crianças que comem carne. E são os extremos, que são as crianças que comem muita carne, que é o caso desse menino aqui, que é o Diogo, que já tem uma alimentação extremamente com carne, e da Ana Beatriz, que é uma criança que come, ela come muita farinha, ela tem restrição alimentar, e ela acaba comendo muita farinha. Então, a gente consegue separando essas dietas. Depois de 10 a 14 anos, eles ficam muito mais onívoros, quem não ficou vegetariano, e a gente tinha só dados de pessoas que comem carne, com alguma exceção de alguma coisa que acaba comendo uma salada, mas são crianças que comem pouquíssima salada, né? E depois, quando a gente coloca tudo junto, a gente consegue separar as crianças nenês, imagine se a gente tem um dado desse, enfim, de ossadas e afins, nenês, né, bebezinhos que estão alimentação materna ainda, o máximo dos onívoros, das crianças, e depois a gente consegue separar os vegetarianos e os veganos também. Tudo em cima da alimentação. Super interessante que a gente consegue separar também os que comem mais doce, os que comem mais batata. Então, essas crianças que estão nesse campo aqui, são as que comem mais batata, e as crianças que estão nesse campo aqui são as crianças que comem mais soja, por exemplo. Eu estou bem no final, mas eu não estou com noção do meu tempo aqui. E isso a gente consegue fazer um resumão, né? Então, a gente consegue ver as crianças que são veganas, as crianças que são vegetarianas, as crianças que são lactantes ainda, né? E os onívoros, que são esses que comem carne pra caramba dentro dessas crianças. Então, a gente consegue ver esses padrões, mesmo num grupo lá de mais de 25 crianças que nós analisamos, de diferentes lugares. Isso é interessante. Nós colocamos Curitiba, Brasília e São Luís nesse grupo, e agora a gente só está adensando a ideia que realmente a gente entenda melhor como que é esse fracionamento nessas crianças. Aqui é análise de irmãos, isso é uma coisa interessante. Esse daqui são irmãos gêmeos, só que esses irmãos gêmeos, um come muito mais doce do que o outro, então a gente consegue separar, mesmo que eles tenham uma alimentação, a mãe não vai fazer comidas diferentes dentro de casa, né? Então, mesmo que eles estejam dentro de uma casa, a gente consegue separar o que come mais açúcar, por exemplo, do que come menos açúcar. Esses daqui são os meus filhos, um é extremamente vegetariano e o outro está se descobrindo, então ele come carne, come peixe, come meio de tudo. Depois, esses daqui são meus sobrinhos de Ponta Grossa, eles têm uma alimentação extremamente parecida, você não vê diferença muito grande entre eles. E esses daqui, que são os irmãos lá de São Luís, que você vê que já são 2 adolescentes que tem, uma tem restrição alimentar, come muita farinha, enfim, pouca... só me falar que ela gosta muito de comer coisas com farinha. E o outro, que é extremamente onívoro de todos que a gente analisou, é o que mais come carne do nosso grupo. E que as crianças dessa pontinha aqui são as crianças mais formiguinhas, né? São as crianças que mais comem açúcar. Eu falei que isso a gente conseguia ver para os pais, né? Tipo, não minta no formulário que a gente consegue ver quem come mais açúcar dessas crianças. Depois a gente tentou fazer distribuição pelas cidades brasileiras, né? Então a gente colocou lá
Curitiba, São Luís, Brasília, e meus alunos de geologia forense, de uma disciplina de geologia forense, e a gente começou a separar esses grupos também pela distribuição dos cabelos. O cabelo é bem mais difícil de fazer, não por interpretar, mas muito mais difícil você conseguir colocar nos potinhos para pesar, é bem difícil trabalhar com cabelo. E assim vai começando a surgir um monte de material. Daí nisso chegou um material para a gente analisar penas de árpia. Então a gente vai colocando tudo isso dentro de um gráfico, e vocês vão vendo que tudo vai separando. Agora a gente tem que aprender a interpretar isso, para isso fazer sentido, né? Então a gente teve material, aqui nesse gráfico, isso daqui são penas de árpia, que saiu de um caso, enfim, de um caso, desse material separou super bem, então a gente consegue saber qual que é a origem desse material, dessas árpias. Essas são das crianças, que eu mostrei para vocês agora, e aqui são os dados também que a gente pode fazer com solos, por exemplo. Então, esse daqui são sedimentos, mesmo dentro dos sedimentos da região de Ponta Grossa, a gente estava fazendo uma análise de carbono, nitrogênio, material que tinha mais matéria orgânica, da formação Vila Velha, para tentar separar se a gente conseguia, para ver se a gente conseguia separar os dois vestígios de qual região de dentro do parque poderia ser esse material. Então, se não tiver, e como a gente tem a possibilidade de fazer um mapeamento do parque, a gente sabe como que é a distribuição isotópica, a gente consegue exatamente saber da onde veio esse sedimento e da onde veio esse sedimento dentro do parque. Então, agora, abre-se um leque para investigar tudo que é tipo de microvestígios, né? Então, pena de árpia, sedimento, dente, cabelo. Então, se você souber usar a técnica, se você tiver um bom banco de dados, você tem como correlacionar, isso que é o importante da parte isotópica. E agora a nossa última, o que a gente está fazendo no laboratório, em parceria com o professor da UENF, ele está medindo mercúrio, se tem contaminação de mercúrio em vinhos, e a gente está tentando fazer a origem do, enfim, tentar rastrear vinho também, para ver se tem alguma diferença isotópica nos vinhos que a gente bebe. A próxima etapa é ver se a gente consegue diferenciar também sinais isotópicos de vinho, e se tem variação, enfim, alcoólicas dentro do nosso, se você bebe muita coisa alcoólica, tem variação também dentro dos seus sinais isotrópicos. Acho que esse trabalho vai ser bem interessante, e ele está fazendo a parte de mercúrio, que me parece que está dando uns resultados super interessantes também. E você? Você em qual você está? Você come só mais plantas C4, você come mais plantas C3, você é mais carnívoro, você come mais plantas marinhas, você come mais legumes. Então, realmente, hoje a gente consegue separar isso de uma forma super interessante, e depois o oxigênio a gente já entendia muito bem, sabia sempre que precisava de banco de dados, e agora a gente está tentando entender o fracionamento também de carbono e nitrogênio. Começamos com as crianças, mas agora a gente quer testar vários materiais para a gente ver como que isso pode funcionar. E as implicações dessa, volta para o meu slide inicial lá, que era mostrar para vocês que, se você tiver um bom banco de dados, uma boa base, uma boa EasyScape, você pode correlacionar diferentes tipos de microvestígios, desde associados a crimes ambientais, por exemplo, madeira, derramamento de óleo, animais silvestres, muito de exames merceológicos, tem sido feito, por exemplo, foi feito lá no Charomel, com mel, azeite de oliva, drogas e rastreamento de drogas de abuso. E agora a gente está dentro de um projeto do PROCAD, que é Desastres e Segurança Química, Neutralização, Monitoramento e Rastreabilidade, e aqui nós estamos fazendo a parte de rastreabilidade dos glifosatos para tentar ver se a gente consegue separar agrotóxico também. Então, é um mundo, espero que vocês tenham entendido um pouquinho como que a gente pode usar, e eu fico super à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham no assunto e convidá-los a conhecer o laboratório também e o próprio Centro de Ciências Forenses da Universidade. Agradeço o convite novamente de toda a equipe organizadora, em especial da Samara, e falar que a ciência no Brasil está só deslanchando nessa área. Então, acho que realmente a gente tem que unir forças para fazer ela brilhar ainda mais. Obrigada, fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigada, Annelise. Você estava tensa com relação ao tempo, né? Eu estava pensando se eu estava... Não, mas não tem nem como te cortar, seria um verdadeiro crime cortar você em função de tanta coisa interessante que você nos trouxe, né? Eu, particularmente, gosto muito desse assunto também, sobre razão isotópica, então, estava aqui querendo te ouvir mais, sabe? Eu acho que, conforme a gente trouxe ontem, né, o objetivo do workshop já se consolidou. A necessidade desse evento se agigantar, a gente ter mais tempo, ter mais horários para conseguir ouvir todos os palestrantes e
apresentar todas as dúvidas, a gente gerar um grande debate, né, principalmente esse ponto que você traz na sua apresentação, que foi essencial, que esse processo de integração, polícia, universidade, né, não tem como a polícia abarcar tudo, a universidade tem que ser nossa parceira, e como se dá isso, né, trazer áreas novos, pensamentos novos, eu acho que é isso, o caminho pode ser esse, né, é a minha visão, mas eu acho que a gente precisa trazer outras vozes para poder aglutinar esse pensamento, né, então, assim, foi excelente, não teria como te cortar, realmente. Nós estamos agradecidíssimos por sua apresentação maravilhosa. Depois você leia aqui no chat, tem inúmeros parabéns pela sua apresentação, pela sua didática, foi muito legal. Em função do nosso horário, né, eu peço também aos participantes aqui desculpas, que está tão rico de informação, de troca, que a gente tirou os 2 dias anteriores desse debate final, e hoje também não terá esse momento de culminância. A gente encerra com a última apresentação, mas a gente deixa aqui o gostinho do quê? Né? Da gente deixar aos representantes dos laboratórios de microvestígios, aos profissionais da área de perícia, aos pesquisadores também interessados, que mandem para a gente, né, seus contatos através do e-mail do workshop do evento, para que a gente consiga integrar esses pensamentos e aí pensar em alguma coisa maior para o futuro, tá bom? Fica aqui o nosso recado. Bom, Anne, eu vou ler aqui 3 perguntinhas para a gente não passar muito do nosso horário, tá? Tá bom. A primeira delas é da Yolanda Clara, que te parabeniza pela apresentação e pergunta se é possível que os estudantes de outra universidade possam fazer treinamento junto ao seu grupo na Universidade Federal do Paraná, né, e de que forma isso pode ser organizado. Pode sim, a gente tem uma política dentro da universidade, dentro do laboratório, que chama-se formulário de pesquisa acadêmica. Então, qualquer aluno que precise fazer análise, ele só submete esse formulário. Se o professor que está envolvido no projeto tem dinheiro, ele acaba pagando na forma ou da análise ou enfim, de algum insumo. Caso não tenha, essa análise é fomentada 100% pelo próprio laboratório. Então, é muito mais do tipo de aplicação. Para treinamentos, esse sim, daí a gente precisa conversar, a gente sempre recebe, eu vou receber esse mês que vem um aluno da Universidade de La Plata, então praticamente uma vez por mês a gente tem alguém acompanhando, ou pessoas que realmente precisam usar o equipamento, acompanhando nossos técnicos. Então, esse vai muito mais de mandar uma mensagem para a gente começar a conversar, trazer o professor envolvido na temática também, e esse eu não vejo problema nenhum na parte de treinamento, ou da parte de passar um período aqui no laboratório. Ah, perfeito, perfeito. Tem mais uma, do Milton Taumaturgo, que parabeniza pela palestra, e diz que além do rastreio da origem do ouro, quando você disse daquele projeto, se existe alguma outra experiência semelhante com gemas, se você tem conhecimento do uso de isótopos para gemas, por exemplo, no rastreamento de esmeraldas ou outras pedras. Então, estão tentando fazer também, porque, como eu comentei, o isótopos está chegando, né, então é só um pedacinho ainda do que a gente conseguiu explorar. Tem outros elementos que podem ser também procurados em gemas. Eu sei, por exemplo, da turma ali na Paraíba que estão testando. Então, tem material que pode ser usado. É óbvio que de gema é muito mais complexo, porque isótopos é destrutivo. A gente não tem como fazer isótopos sem destruir a amostra. Mas, de qualquer maneira, tem gente já testando em amostras pequenas para tentar ver se consegue rastrear o material. Por exemplo, se é do Brasil, se é da África, tem como fazer isso também. Ou na parte química mesmo, né? Na parte de rastreabilidade do material. Ah, bacana. E, por fim, ela pergunta sobre a viabilidade da aplicação da técnica de isótopos estáveis na rotina laboratorial de microvestígios no âmbito pericial. Qual é a sua opinião sobre? Essa é uma discussão gigantesca. O que acontece? Isótopos estáveis precisa de uma pessoa muito bem treinada. Então, se ou quem vai receber o equipamento estiver disposto a dedicar uma pessoa, a dedicar um laboratório, a preparação,
é óbvio que é muito bem-vindo, mas é um equipamento caro e que demanda mão de obra especializada, treinamento, então ele não é um ligar na tomada e sair resultado, bem longe disso, inclusive. Então, eu acho que muito está associado à parte, quanto que querem investir mesmo, se a Polícia Científica do Estado ou da Polícia Federal achar que realmente é uma ferramenta extremamente poderosa que pode ser usada, é um investimento bom, mas a longo prazo. Não é uma coisa que acaba com a chegada do equipamento, de forma alguma. Por isso que eu acho, de agora vem mais uma vez, que o link entre as universidades, os centros de pesquisas precisa, existem vários espectrômetros de massas no Brasil, então a gente precisa fortalecer esses centros e que, quando tiver necessidade, recorra-se a esses centros também. Então, acho que realmente a parceria pode começar por aí, por esses próprios parques tecnológicos sendo divididos, né? Ah, perfeito. Eu também concordo. Muito concordo. Bom, Annelise, nosso muito obrigada mais uma vez. Parabéns pela apresentação. Um assunto fantástico. Parabéns pela sua abordagem. E esperamos você também nos próximos eventos, com mais tempo, mais cuidados, mais respostas aí também às pesquisas que foram propostas. Nossa, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Fiquem bem e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.